E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem tá falando é o Cortez FX, aqui no canal da VCG Markets. Bora dar continuidade então à nossa playlist do mini curso de Smart Money. O assunto de hoje é muito importante, né, que é o tempo. Vocês vão começar a entender melhor isso e a introduzir junto toda a técnica, que isso deixa muito mais poderosa a nossa análise, né, os nossos conceitos. O tempo, né? Por que o tempo importa? Por esse tempo são essenciais para uma boa análise de trading, porque é os dois juntos, tá? Não tem como ser separado. Quando você junta os dois, tempo e preço, começa a entender isso, você começa a ver isso no dia a dia, você vai ver que isso é essencial. Te deixa muito mais objetivo, né? Que é o que eu sempre prezo, a simplicidade e ser objetivo, tá? Para chegar na hora ali do ao vivo, você já tá tudo certinho, é dentro do seu plano de trade, dentro do seu gerenciamento e só clicar quando tiver oportunidade, né? Sem hesitar, né? Sem ficar na dúvida ali, entendeu? Então vamos começar a introduzir o tempo e eu vou falar aqui das sessões, né? As três principais sessões, que é o Asiático, Londres e Nova York, né? Como vocês já sabem, né? Se você não sabe, você vai aprender agora. Mas se você já sabe, também fica até o final desse vídeo, porque vai ter bastante insights bons para diferentes níveis de conhecimento, tá? Então, desde o básico até o avançado, essa aula vai ser essencial para você também, vai te ajudar bastante, né? Alguma coisa vai dar um estalo, né, na sua mente que vai fazer sentido para você, tá? Então, eu sempre passo o que eu já testei, o que eu aplico todos os dias. O primeiro ponto é a gente colocar isso no fuso de Nova York. Atualmente é o TC-4, né? Quando entra o horário de verão ou sai o horário de verão, não sei muito bem, não lembro certo, mas vai para o TC-5, mas independente de onde você está no mundo, né? Está no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, que seja. Para a gente ficar mais fácil e não ter dúvida referente aos horários, coloca no horário de Nova York, porque é a bolsa mais forte que tem no mercado. No seu TradingView você deixa no TC-4, que fica muito mais fácil. E aí esses horários que eu vou falar aqui para vocês, depois vocês podem converter no fuso de onde você está morando, tá bom? Então, todos os horários que eu passar aqui vai ser no fuso de Nova York, para ficar mais fácil. Então, aqui eu vou falar das kill zones, né, da introdução à kill zone, que seria os horários que tem maior volatilidade. Vocês vão ver que normalmente é de 2 a 3 horas, que seriam os começos das sessões, que é onde o algoritmo chega com força ali, abre as sessões e tem bastante injeção de liquidez e volume, que é o que a gente precisa ver ali para é o que traz volatilidade. Então, normalmente, essas 2, 3 horas, as primeiras 2, 3 horas de cada sessão, é o que vai ser mais relevante ali para a gente engajar em trades e colocar isso dentro da nossa rotina também, tá bom? É importante ter uma rotina no trading, sabe? Levar como um trabalho, né? Se você ainda não é full-time trader e você trabalha como CLT, você não tem uma rotina, você não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Então, você tem que fazer isso aqui também no trade de acordo com a sua realidade, tá? E a sessão asiática, os horários mais interessantes, então eu vou falar os melhores horários para você operar, tá? Basicamente é onde você tem que estar focado. Esses horários aqui é onde o algoritmo funciona melhor, vamos dizer, com mais força, tá bom? Então eu vou passar das três sessões, que é o que eu aplico e passo para todo mundo que vem aprender comigo, né? Nas mentorias, no Instagram, aqui no YouTube, tá? No Discord, tá? O link tá na descrição aí. Qualquer coisa, lê a descrição. E também qualquer dúvida pode mandar mensagem. Então, a sessão asiática é da 8 da noite à meia-noite. Esse vai ser os melhores horários para você buscar trades na sessão asiática, tá? A sessão de Londres é das 2 da manhã às 5 da manhã, tá? Porque a gente está no fuso de Nova York e no Brasil também é bem de madrugada, né? No Brasil seria das 3 às 6, tá? Mas vamos voltar aqui para o fuso de Nova York que vai ficar muito mais fácil. Então aqui é o começo da sessão de Londres, das 2 às 5, onde fica mais interessante, né? Normalmente acontece alguma manipulação, pode ser ali na sessão anterior, que seria o asiático, pode ser no fundo ou topo do dia anterior se estiver próximo, tá? Vocês vão vendo que isso vai ligando e fazendo sentido com os demais conceitos. E o fechamento de Londres é das 10 da manhã a meio-dia, tá? Então,
vocês vão ver que em certo período do tempo vai ter as duas sessões em ação, que tá ali Londres e Nova York vão se encontrar, e também é um bom horário para fazer trade, que é justamente aqui, ó, na sessão de Nova York, que é a sessão que eu faço trades, que é dentro da minha realidade. Lembra que eu falei, de acordo com a sua realidade, qual você vai conseguir operar, né? Ter ali a sua janela de tempo, né? Pelo menos ali você tem 1, 2 horas para focar. Então, tipo assim, se você é CLT e trabalha até 6 horas da tarde, né, se mora no Brasil, normalmente o que que você vai ter? Você vai ter a sessão do asiático e tem oportunidade de sessão asiático, tá? Tudo vai depender aonde o preço está na estrutura, se tá próximo de um alvo do high time frame, um alvo do diário, do mensal, semanal, entendeu? Se o preço já está no momento de expansão, está no momento de correção, e se tiver em acumulação, evitar, que o asiático é uma das sessões mais fracas comparada a Londres e Nova York, tá? Então, preste atenção nos insights que eu vou passando para vocês durante o vídeo. Então, você vai ver dentro da sua realidade no momento qual é a sessão que você pode fazer trading, tá? Então, pega e foque nesses horários. Ah, eu consigo operar Londres porque eu sou de Londres, eu moro na parte da Europa e esse fuso para mim é cedinho, eu tenho a disponibilidade de operar cedo e só de tarde que eu vou trabalhar. Então, foca a sessão de Londres, busque ativos relacionados a Londres. Ah, eu só consigo a sessão asiática, então busque ativos relacionados à sessão asiática, sabe? Não tem muito segredo, é bem, tipo, direto e reto, vamos dizer assim, tá? Sessão de Nova York, que é a sessão que eu opero, 7 da manhã às 10 da manhã, sempre no fuso de Nova York. E a questão da sessão de Nova York, ela tem outro horário também, que é a questão dos futuros, né? Que eu faço trading principalmente nos índices futuros, né, Nasdaq, que é da Bolsa de Nova York, né? A Bolsa de Nova York é uma das maiores do mundo, tá? Então, os índices em si abrem às 9 da manhã, né? Tem a abertura dos índices ali, 9h30, e aí começa a maior volatilidade, né? Então, os índices também trazem volatilidade para o Forex em si, para os pares de moeda, para os metais, tá? Então, preste atenção nos horários, que é muito importante. Então, ou seja, aqui seria a minha janela de tempo que eu quero estar de olho, das 9h30 a meio-dia, tá? Sessão de Nova York AM, que no caso aqui, a gente encontra junto com o Futuros, tá? Da 8h30 a meio-dia. Então, basicamente, 1 hora antes da abertura já começa a entrar mais liquidez. Por que às 8h30? Porque normalmente são os drives de notícia, né? As news, que normalmente acontece às 8h30. As news de alto impacto normalmente sempre são às 8h30, as mais fortes, NFP, né? CPI. A única notícia forte que normalmente é de tarde é o FONC, que aí é na parte da tarde da sessão, tá bom? Então, preste atenção nisso. E o segredo da news, basicamente, é você esperar a news acontecer e ver o que o preço fez para você operar após a news. Para você não cair em, às vezes, movimento de manipulação, que às vezes o preço tá numa estrutura de alta, mas na hora da news ele vai e derrete, né? Pega umas lows, e aí você às vezes não entende nada, mas na verdade só foi uma manipulação para tomar liquidez para voltar a subir, né? Numa estrutura de alta, um exemplo, tá? E o horário de almoço, né? Se você está na seção de Nova York ali, esse é o horário de almoço que normalmente o preço, como já passou as primeiras vagas de Nova York aqui, ó, 9h30, meio-dia, o preço já fez bons movimentos. E aí, provavelmente, ele já buscou alvos de liquidez e está fazendo uma correção, ou pode estar fazendo uma acumulação para voltar a continuar. Então, normalmente, isso acontece dentro do horário de almoço de Nova York, do meio-dia a 1h30. E o que também acontece no meio-dia? Tem o fechamento da Bolsa de Londres, entendeu? Então, depois, na parte da tarde, só vai ficar só Nova York, certo? Então, esse horário aqui, né, do meio-dia a 1h30 da tarde de Nova York, eu particularmente prefiro evitar, porque normalmente o preço pode estar fazendo uma acumulação ou querendo fazer uma reversão, né, para, no caso, fazer o pullback da leg ali para voltar a uma expansão, tá? Então é hora que você tem que ficar bastante atento. Então tente se posicionar, se você opera ação de Nova York igual eu, até ali o meio-dia, tá? Antes do meio-dia. Nova York, na parte da tarde, 1h30 às 4 horas, certo? E o fechamento ali de Nova York, né, fecha às 18 horas no mercado e fica 1 hora em fechado para depois abrir na seção asiática. E fica esse ciclo
durante os 5 dias da semana, tá? Então, se você quer operar Forex, né, tipo o LSD da vida, metais, o ouro, quer operar o Nasdaq, o futuro de Nasdaq também, é durante a semana, de segunda a sexta, tá? No caso, o mercado abre no domingo, né, 6 horas da tarde ali do domingo, depois das 6 no caso, né, no caso das 6 de Nova York. Então, basicamente seria o quê? Do domingo à noite até a sexta às 18 horas, que você ia ter essas sessões funcionando ali. O único mercado que não fecha é as criptomoedas, né? Que daí é final de semana, vai estar aberto também. E a questão aqui, ó, no TradingView para vocês entenderem a relevância. Então, no lado direito aqui, ó, né, vamos falar do preço e tempo. No lado direito, a gente tem o preço, certo? Que são ali o preço que o nível que está o preço no momento. E quando eu tirei esse print, estava aqui em 78.280,67. Isso aqui seria o Bitcoin, né? Porque hoje é sábado, estou gravando esse vídeo sábado e o mercado está aberto só no Bitcoin. Aqui é a linha onde o preço se encontra e aqui embaixo é o tempo, tá? Então, preste atenção no preço e tempo, que é muito importante, né? Agora eu vou mostrar ali no gráfico a questão das sessões e a questão desse preço e tempo. Então, vamos lá. Aqui eu já deixei, né, as cores pré-definidas para vocês entenderem das sessões. Então, cinza aqui é a seção asiática, tá vendo? Tá marcando aqui topo e fundo, topo asiático, fundo asiático. De vermelho eu marquei Londres, topo de Londres, fundo de Londres. E de azul deixei Nova York, né? Fundo de Nova York, topo de Nova York. E aí vocês vão ver que normalmente a seção asiática é onde tem menos movimento. Tipo, olha só, o tamanhozinho dessa seção asiática. Londres veio, manipulou o topo asiático, né? Mudou o estado de entrega para bearish e continuou o movimento que já era de baixa, ó, tá vendo? Vindo consistente, por isso que eu falo, siga a estrutura, né? Você vai ganhar preço e tempo. Aqui no canto direito a gente tem o preço, aqui embaixo a gente tem o tempo, aqui, ó, no cantinho, ó, direito aqui tem o fuso. Você clica em cima e coloca o TC-4 Nova York. Fuso de Nova York, aí vai ficar dentro daquela lacuna de tempo que eu falei para vocês. Então, ó, se eu passar o mouse aqui, a gente vê, ó, ali embaixo, né? 8 da noite, de Nova York até meia-noite. Olha o tamanhozinho da seção asiática. Ela andou aqui basicamente. Aqui foi 8,9 pips aqui no USD. Londres já fez um movimento maior, que ele veio manipular a seção asiática. E aqui fez um 14,7 pips de movimento, né? Aqui só nas primeiras horas, tá? Ali das 2 às 5, tá bom? Basicamente nas primeiras horas aqui de Londres andou a seção asiática toda. Manipulou, continuou caindo, chegando ali a sessão, antes de chegar a sessão da abrir a sessão de Nova York, se a gente for ver desse topo até aqui esse momento, ó, 22 pips, né? 220 pontos ali. Depois, ao tanto que a seção de Nova York andou, veio pegar a liquidez das lows. E você vai ver que isso se repete, né? Seção asiática, tamanhozinho, ao tanto que Londres anda, Nova York já não andou tanto. Aqui, Nova York e Londres já andou quase a mesma coisa, mas esse dia aqui foi tão direcional que até mesmo o asiático foi direcional, Londres nem manipulou, tá? E um detalhe que vocês têm que prestar atenção é o que? Normalmente a seção asiática serve de liquidez, por isso que a gente prestar atenção no tempo, assimilar com as sessões. Igual esse aqui ó, é o padrão mais clássico, né, de AMD, acumulação, manipulação, distribuição. O preço aqui, se a gente observar, ele veio, fez aqui, ó, acumulou na Ásia, chegou Londres, manipulou, né, alinhou o vendedor, Nova York só continuou esse movimento. Esse aqui é o mais clássico, onde Londres faz a manipulação dos topos, né, principalmente no USD da vida, no GB pro USD, que envolve ali o parte de Londres e parte do dólar, né, Nova York. E aí Nova York só continua esse movimento, tá vendo? Mas quando assim o preço você vê que o asiático aqui andou bastante, o que você pode fazer é justamente pegar uma permit discount
para ver se a seção de Londres conseguiu vir ali mais ou menos no equilíbrio da leg do asiático para continuar esse movimento. Se Londres não fez muita coisa, Nova York vai fazer, né, essa manipulação aí. Mas esse seria um setup clássico que acontece bastante. Outra coisa é vocês ver o ativo que você está operando, né? Como eu opero bastante o Nasdaq, ele tem mais a ver com a seção de Nova York. Sim, ele dá trades em Londres, dá trades no asiático, mas o principal é Nova York, né, pro ativo. E aí ele vai ter outros perfis, né, entre as seções. E Nova York, ela é responsável ou por continuar o movimento ou por manipular o movimento se caso Londres não fez nada. Igual aqui, Londres não fez nada dentro do asiático. Tipo, o fundo do asiático está aqui, o topo do asiático está aqui. E percebe que Londres não tomou nenhuma liquidez. Então, quando a gente vê um cenário desse, a gente já vai ficar atento para Nova York fazer manipulação no mínimo aqui, né, na seção de Londres, certo? Se a gente puxar aqui, vamos ver uma coisa. Ó, foi bem, mas bem no detalhe, ó, tá vendo? Mínima aqui da seção asiática, Nova York veio abaixo aqui e a gente poderia mudar para o low time frame e observar uma oportunidade. O fluxo gera comprador, né? Então a gente observa compras. Então esse é outro perfil que acontece. Se uma sessão ela não faz nada relevante, ela não consegue manipular a sessão anterior, então ela está acumulando e a próxima sessão fica responsável por fazer essa manipulação, porque é muito importante ter essa manipulação, que é onde vai ter o combustível para o preço se desenvolver, tá bom? E vocês vão estar atentos naqueles horários que eu passei, né, no comecinho do vídeo, que é os horários onde tem mais volatilidade, que é os começos das sessões, aquelas 2, 3 horas de começo de sessão onde tem mais interesse ali do algoritmo, né? Agora aqui, ó, Londres estava continuando o movimento, o asiático foi forte, bearish, né? Londres não fez nada muito, né, relevante, só continuou esse movimento, gerou uma acumulação, não fez um range tão grande comparado aqui ao tanto que o asiático andou. Então, Nova York ficou responsável, veio manipular o quê? Topo de Londres, tá vendo aqui a máxima? Nova York manipulou, se você descer o time frame, você vê uma oportunidade acontecendo aqui, né? Tipo, ó, se eu voltar aqui, ó. Então, ó, o preço veio no próprio M15 já teria uma oportunidade, né? Ó, mudou o estado de entrega aqui, gerou uma order block, certo? Bom, aqui seria só trade. Manipulou Londres, o fluxo era vendedor aqui desde o asiático, né? Normalmente está fazendo a correção ali do fluxo bullish do high time frame, então é natural fazer uma correção. A gente vai observar o M5 também, o M5, a mudança de entrega foi aqui. Mais de um time frame deu oportunidades. Depois, ó, se a gente for observar, deu aqui continuação. Mitigou o Fair Value Gap e mudou o estado de entrega novamente para vendedor, gerou uma nova order block e foi caindo de order block em order block. Isso aqui está sustentando um fluxo. E se a gente for ver, todas essas oportunidades aconteceu nas primeiras horas de Nova York, após tomar uma liquidez, sabe? Então começa a observar isso, somar sessões junto com os demais conceitos e principalmente analisando o tempo, tá? O tempo é bastante importante. Depois o preço atingiu ali um ponto do high time frame, no finalzinho aqui na sessão da tarde, ó. Então percebe aqui, ó, horário de almoço, meio-dia, 1h30, começou a fazer o que? Uma reversão, igual eu tinha comentado, ou fazer uma reversão ou fazer uma acumulação. Finalzinho da tarde, o preço voltou a ser bullish. Aqui, no asiático, o preço só continuou. Londres não fez nenhum movimento relevante, então o que, que acontece? Nova York fica responsável por fazer algo nesse dia. Aqui, no caso, ele veio mitigar uma região bem precificada dessa leg toda aqui, né, entre asiático e Londres, veio na discount, mitigou um ponto de interesse relevante ali, nível chave. E aqui no próprio M15, ó, mudou o estado de entrega para alta, mitigou o order block, boom, foi embora. Ainda deixou o Fair Value Gaps, indicando mais força ainda, certo? De novo, aqui foi a exceção asiática, Londres não fez muita coisa. Então percebe, cada ativo tem um estilo. Nova York aqui no Nasdaq em si, Nova York é mais relevante. O LSD já é bom Londres, Nova York. Então olha aqui, ó, percebe que com frequência o preço vai manipulando a sessão anterior. Então observa isso. Você chegou em Nova York, igual eu, né? Eu opero em Nova York. Cheguei em Nova York, o que eu sempre olho? A sessão, o range que Londres fez, o range que o asiático fez. Ah, Londres não fez muita coisa, então, no mínimo, a sessão de Nova York vai manipular Londres.
Mas se a asiática não fez nada também de relevante, não deixou nenhuma ineficiência tão clean, tão clara, Nova York é responsável por fazer isso, né? Manipulação. Então percebe nas primeiras horas de Nova York, por isso veio tomar essas lows, fundo de Londres, fundo de Nova York. O que aconteceu aqui? Mudou o estado de entrega para alta e boom, veio buscar os topos. Então é isso. Espero que tenha curtido esse vídeo, né? Agora introduzindo o tempo para vocês começar a entender isso melhor. E é isso. Façam essa coleta de dados, observe o tempo a partir daqui, né, em diante, daqui para frente. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se está curtindo esse vídeo, deixa aí no comentário. Se inscreve no canal da VCG e até o próximo vídeo, né? Bons trades a todos.